E agora a gente está vendo já há algum tempo o Banco Central brasileiro fazendo um aperto monetário, começou muito antes do Fed, trazendo aí as taxas para 2 dígitos, o que já está fazendo o seu efeito no câmbio, né? O câmbio aí apresentando uma acomodação depois de um movimento mais forte de alta a partir de meados de junho, né, início de julho, a gente teve uma pressão compradora maior no câmbio e o mercado vai produzindo aí uma correção desse último ciclo de alta. O câmbio fechando aí em 5,24 chegou até a flertar aí com 5,20 ao longo do pregão. Inclusive, o próprio Brasil está recebendo recursos. Esse aqui é o gráfico do EWZ, o ETF de Brasil, negociado aqui em Nova York, que apresenta uma boa recuperação depois de uma queda bastante intensa ao longo, né, do segundo semestre de 2021. Né? Então, a gente tem uma queda forte e agora uma recuperação. O que explica essa recuperação? Bom, talvez a Bolsa Brasileira fosse a mais descontada do mundo, porque caiu enquanto outros mercados envolvidos subiram forte, e a gente tem um fluxo muito positivo para emergentes, sinalizado aí pelo mercado de petróleo, por exemplo, né? Então, o petróleo vem fazendo um movimento positivo muito intenso, com o barril indo na direção dos $100. Então, a gente pode ver um movimento quase que em linha reta, já um movimento há mais tempo de petróleo em alta e commodities em geral. A gente tem minério de ferro em alta, a gente tem commodities agrícolas em alta, e tudo isso favorece mercados emergentes como o Brasil, né? Então, basicamente, nós temos aí uma série de circunstâncias positivas para o Brasil. E os juros altos, apesar de, em tese, serem negativos para a Bolsa, como o mercado interpreta esse movimento de juros como uma maneira correta de frear a inflação no Brasil, isso acaba trazendo um fluxo de recursos não só para a renda fixa, mas também para a renda variável. O terceiro aspecto é uma certa percepção no mercado que, mesmo que nós tivéssemos lá nas eleições uma vitória da esquerda, uma vitória de um candidato como Lula, ele não adotaria uma postura radical na economia, na sua política econômica, na sua política fiscal, até mesmo na política monetária, né? Apesar de, em tese, ela ser exclusiva do Banco Central e agora tem, por lei, independência do Banco Central. Só que o mercado, né, ele pode estar enganado nessa situação. Então vamos ver até onde vai essa crença que eventuais discursos muito populistas de Lula e até mesmo agressivos ao mercado sejam apenas discursos eleitoreiros e que não justificam, né, uma preocupação. Por exemplo, essa semana na CNN Brasil foi anunciado que economistas do PT falam numa espécie de pelo menos um ano de prazo para que as regras de responsabilidade fiscal não valham, né? Uma espécie de revogação do teto do gasto temporária para que o governo, eventual governo do PT aí, possa injetar recursos na economia e produzir alguma recuperação mais efetiva. Obviamente que isso é trágico, né, tanto para a economia, para o país, para o real principalmente, mas, novamente, as pessoas que eu falei no mercado acreditam que isso não passa de um discurso eleitoreiro e que isso não seria feito. Né? Isso depois do Lula ter dito recentemente que tinha que se preocupar com a dona de casa, que está pagando muito caro pelo botijão de gás, e não com o acionista da Petrobras. Além de ter falado que vai buscar a reestatização daquilo que foi privatizado, que não foi muito, e até mesmo a criação de novas estatais, né? Uma das coisas que eu vi recentemente, que eu fiquei negativamente impressionado, foi um plano de criar um app de corridas, né? Um app parecido aí com Uber da vida, né? Um app de deslocamento que seja estatal e que ofereça até 90% para o motorista, né, das comissões levantadas.
Então, é uma lógica estatizante que a gente sabe que nunca deu certo em lugar nenhum e que, obviamente, não daria certo novamente no Brasil. Mesmo assim, há uma percepção no mercado que tudo não passa de discurso e que, na verdade, né, aí nos bastidores, os emissários petistas tentam acalmar o PIB, acalmar os grandes empresários, os grandes players do mercado, que seria uma administração pragmática do ponto de vista econômico, né? Eu, particularmente, fico com todos os pés atrás, todas as pulgas atrás da orelha.